Funding for this program is provided by Annenberg C. Dinheiro, comércio, lucro, empreendimento. Sem eles, a máquina do Estado não teria funcionado. E quase todo esse dinheiro foi feito aqui, em lugares como Veneza, Antuérpia, Amsterdã, onde a liberdade era valorizada e nosso mundo moderno nasceu. A ascensão das cidades comerciais, em a tradição ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, estudamos alguns dos fatores políticos e religiosos em ação nos séculos XVI e XVII e até vimos um exemplo detalhado de como a longa experiência do controle romano, 1000 anos antes, ainda estava gravado na face da Europa, no local dos estados católico-romanos. Hoje eu gostaria de sugerir uma outra estrutura básica, que não é política nem religiosa, mas geográfica e econômica. Em 843, os 3 netos de Carlos Magno assinaram um tratado que dividiu o império entre eles. E o Tratado de Verdun deu a um irmão o oeste, que hoje chamamos de França, e o outro, o leste, mais ou menos a Alemanha. Mas o outro irmão, o mais velho, o que ficou com a coroa imperial, recebeu uma longa faixa de terra que ia dos Países Baixos até a Itália. E por se chamar Lotário, essa terra foi chamada de Lotaríngia. A Lotaríngia parece terrivelmente artificial para um estado e impossível de defender. E, na verdade, não durou muito tempo. Mas se olharmos de novo, veremos que reflete uma realidade geográfica e econômica. Vai do Mar do Norte até o Mediterrâneo e inclui os maiores centros econômicos e as principais linhas de comunicação entre eles. O Reno, as passagens dos Alpes e, é claro, a Itália. E no século XX vai se tornar a espinha dorsal da economia europeia. Portanto, fiquem de olho nisso. Quando o comércio europeu reviveu na Idade Média, esse renascimento foi ancorado por 2 extremidades do que fora uma vez o reino da Lotaríngia, os Países Baixos e a Itália. Especialmente a Itália, onde o grande centro de comércio e produção era Florença. Aqui. Naquela época, entre as 2 extremidades, se estendia, como hoje, o eixo do comércio europeu, ao longo das passagens dos Alpes e ao longo do Reno. Cidades comerciais cresciam ou renasciam, como Colônia. E o restante do comércio girava em torno deste eixo. No norte, uma liga de cidades alemãs chamadas de Hansa, Riga, Danzig e esta Lübeck, principalmente ao longo do Báltico, ligando-se com a Escandinávia, Polônia e Rússia. No centro estava Champagne, com suas feiras, onde os mercadores do norte e do sul podiam se encontrar na metade do caminho. Lyon, entre Rhône e os Alpes, e Augsburg, entre o Danúbio e o Reno, e também perto dos Alpes. Mas a verdadeira riqueza da Idade Média estava nas entradas. Veneza, onde o comércio do Mediterrâneo se concentrava, e Bruges, onde se concentravam o comércio do Báltico e o Mar do Norte.
No século XVI, no entanto, Veneza começa a decair. Não era mais a cortesã do Mediterrâneo por causa dos turcos, nem era mais a cortesã do comércio de especiarias por causa dos portugueses. Com a era das grandes navegações, o Atlântico assumiu o poder do Mediterrâneo. Quanto a Bruges, seu porto foi obstruído, e os embarques, que normalmente passariam por lá, iam para a vizinha Antuérpia. Os portugueses levavam suas especiarias para a Antuérpia e os bens pesados do Báltico também passavam por lá. Grãos, madeira e arengue, um peixe crucial quando havia 2 dias de jejum por semana e a quaresma. Mas depois a Antuérpia entrou em decadência também, arruinada pelas guerras religiosas. E a riqueza e o poder que acompanhavam a riqueza mudou para outro porto marítimo do norte, um pouco mais acima no litoral, Amsterdã. Claro que este é um relato muito esquemático e superficial de desenvolvimento que levaram 4 séculos aproximadamente, de 1200 a 1600. Mas o que ajuda a esclarecer é que em todo esse tempo e cada vez mais, a produção, a troca, o capital, riqueza, crédito, não estavam nas cortes dos príncipes, mas nestas cidades comerciais. Sem seus empréstimos, sem seus outros serviços financeiros, os príncipes não podiam agir. Eles principalmente não podiam fazer guerras, que era sua principal ocupação. Assim, enquanto estados dinásticos faziam guerra, cidades-estados faziam lucros. As cidades também criaram instrumentos e instituições básicas que iriam afetar nossa cultura consideravelmente. Por exemplo, a Veneza do século XIV concentrava os mercadores, banqueiros e trocadores de dinheiro, geralmente a mesma pessoa, não apenas em uma cidade, mas em uma pequena área perto da ponte de Rialto. Eles podiam transferir bens e dinheiro de um para outro com uma contabilidade simples. Pagamentos podiam ser transferidos sem o uso de dinheiro, sem se esperar uma feira. Saques a descoberto eram possíveis. Notas de crédito apareceram, como também algo parecido com um mercado de ações. Essas reuniões em Rialto fixavam os preços das mercadorias, taxas de juros para empréstimos públicos e particulares e depois estabeleciam os preços dos prêmios de seguro marítimo. Perto de Rialto estava a Calle delle Securità, a Rua do Seguro. Assim sendo, na Veneza do século XIV, os grandes negócios já estavam concentrados e funcionavam de maneiras que podemos reconhecer hoje. Todas estas altas finanças eram realizadas a céu aberto. Em Londres, que era um lugar distante e pouco sofisticado, os italianos se reuniam na Rua Lombard, onde hoje fica o Banco da Inglaterra, trabalhando na chuva quando chovia, mais vendedores ambulantes do que mercadores, como observou um contemporâneo. Para evitar se molharem, os comerciantes começaram a construir lógias, galerias não apenas na Itália, como no norte. Esta é em Amsterdã. Em Bruges, construíram uma numa praça conhecida como Beurseplatz. Daí deriva Beurs, ou Börse, que significa bolsa. É como o mercado de ações é chamado na maioria das línguas europeias. A característica de uma cidade comercial era ser cosmopolita e tolerante. Quando Amsterdã construiu uma nova prefeitura, a principal estátua nela era de Atlas, levando um globo com todas as nações do mundo, oferecendo seus bens a uma Amsterdã alegórica. Portanto, enquanto católicos e protestantes lutavam na Europa e no exterior durante os séculos XVI e XVII, eles ainda negociavam na Antuérpia, em Amsterdã, ou onde o comércio fosse bom. Grandes portos eram descritos como Torre de Babel ou a Arca de Noé. Eles não seriam grandes se sua população e seus visitantes não fossem capazes de coexistir e trabalhar em paz.
Uma coisa que isso demonstrava era que o governo da cidade era forte o suficiente para impor segurança e ordem. As ruas eram melhor patrulhadas em Amsterdã que em Paris, e tumultos eram rapidamente dissipados. A ordem era reforçada pelos guardas, e as companhias de guardas de voluntários das cidades faziam parte da hierarquia da cidade e de sua sociabilidade. Foi uma destas companhias de guardas de Amsterdã que Rembrandt retratou em sua pintura Ronda da Noite. E houve outras descrições de guardas e organizações que eram muito diferentes daquilo que você encontra em sociedades mais aristocráticas. Na Amsterdã do século XVII, viúvas e órfãos eram colocados em orfanatos e casas de caridade e trabalhavam na roca com lã. Os pobres merecedores recebiam comida e aquecimento gratuitos. Os orfanatos ficavam com o lixo que era coletado e vendido como fertilizante de campo. E disseram que até os gatos eram organizados em um escritório. A certas horas do dia, um grande número de gatos era alimentado e depois iam caçar nas lojas ratos e ratazanas. Ainda assim, gatos e mendigos não eram prioridade, e sim ganhar dinheiro. E grandes negócios tinham projetos tão grandes como as nações-estados. Um projeto destes era a criação de uma grande companhia cooperativa de ações para fazer comércio com as Índias. E uma companhia das Índias Orientais foi criada em Londres em 1600. Depois outra em Amsterdã 2 anos depois, e companhias parecidas as imitavam em outros países. Essas companhias trocavam uma única unidade, dividindo seus lucros entre os acionistas, que podiam comprar ou vender suas ações na troca. E dividendos chegavam a 30% ao ano. Hoje, achamos mercados de ações, companhias de ações, algo corriqueiro. Mas naqueles dias, tudo isso tinha que ser inventado e era excepcional. Igualmente excepcional foi o primeiro banco público, o Banco de Amsterdã, criado em 1610. Um banco que atraiu tantos depositantes, tantos investidores, que os holandeses sempre podiam tomar dinheiro emprestado a 2 ou 3% menos que em qualquer concorrente. E isso lhes deu uma grande vantagem nos negócios e na guerra. Há uma história de um homem da Companhia das Índias Orientais conversando com o sultão de Java, sugerindo que o sultão estimulasse seu povo a negociar, a ficar mais rico e assim por diante. E o sultão respondeu: "O meu povo, diferente do seu, não tem nada que seja dele. Tudo que tem me pertence. Esse tipo de povo poderia produzir um excesso, se forçado, mas não muito." Mas se a primeira prioridade das cidades era fazer dinheiro, a segunda era a liberdade. Não liberdade pela liberdade, mas liberdade para tratar de seus negócios, fazendo o que quisesse, contanto que não perturbasse a ordem pública. Esse milagre de tolerância era encontrado onde o comércio fosse dominante. Na Amsterdã do século XVI, os pastores calvinistas pregavam contra as prostitutas e judeus, mas o conselho da cidade os ignorava. Eles toleravam os judeus e seus centros como toleravam os católicos, não por algum ideal, mas porque a tolerância trazia comércio, talento e capital. Havia outro aspecto das cidades que era moderno e era seu elemento de exibição. Num mundo em que entretenimento era raro e caro, as ruas e os mercados eram um espetáculo em si mesmos. Os edifícios públicos eram algo dignos de serem vistos, tanto quanto os monumentos. E mesmo as coleções de arte em casas particulares, você podia visitar dando uma gorjeta. Os visitantes significavam renda para as estalagens locais, tabernas e negociantes. Então, por um lado, as cidades queriam se exibir, e por outro, queriam oferecer abrigos agradáveis para seus cidadãos e atraentes para os forasteiros.
Não só monumentos públicos, ruas melhores, jardins públicos, passeios públicos. Amsterdã impressionava a todos por sua organização e limpeza, parcialmente porque permitia a entrada de menos cavalos e carruagens. Roma, cuja principal fonte de renda era a peregrinação, dava muita atenção à exibição, ainda que nem tanto para a limpeza em suas grandes igrejas e monumentos esplêndidos. Nos banquetes e diversões, as peças, lojas e abrigos serviam a população de turistas, peregrinos e padres, talvez a população mais cosmopolita da Europa. No refeitório do colégio jesuíta, ouvia-se falar em 27 idiomas. Na Catedral de São Pedro, podia-se fazer confissão em qualquer idioma. E o que também era importante, se você fosse ao mercado na Piazza Navona, quando não havia uma tourada ou uma corrida especial, você poderia ver ilusionistas, equilibristas sobre cordas, animais de circo, o que puder imaginar a qualquer hora e nem tinha que pagar para ver. Roma não era contra turistas protestantes, mesmo no auge da Contra-Reforma. E isso é prova que outros interesses podem ser mais fortes que os interesses religiosos. A realidade raramente é preta ou branca. A Roma católica do século XVII era permissiva e não conformista, e provavelmente mais aberta à liberdade de expressão do que qualquer lugar exceto Amsterdã. Alguns papas eram repressivos e a Inquisição continuava, mas a atitude popular era de mente aberta, porque era de interesse popular ter a mente aberta. Só por ter tanto em comum, de certa forma é instrutivo comparar Roma com Amsterdã. Amsterdã voltou-se para o comércio. Tudo se concentrava nisso. Não havia monastérios, castelos, universidades, e as igrejas eram bem modestas. As casas não tentavam proclamar ou refletir a riqueza de seus donos. Eram construídas mais para o conforto do que para a exibição. Não havia nada da grandeza de Roma, nem do glamour de Veneza. Havia canais e árvores em volta dos canais, e as coisas eram organizadas de modo que as mentes, o capital e as energias pudessem se concentrar em fazer dinheiro, não em gastá-lo. Roma era bem diferente. Os anos 1600 foram a grande era do Barroco. Um estilo cujo nome deriva da palavra portuguesa irregular, que os portugueses usavam para pérolas de formas imperfeitas. O Barroco é dramático, grandioso, cheio de movimento e emoção, perfeitamente adequado para expressar as tensões teatrais da Contra-Reforma e o seu desejo de impressionar. A arquitetura barroca reafirma a autoridade, com produções gigantescas, nos deixa tontos, mobiliza o projeto de palco com finalidades políticas. E você pode ver esse espírito melhor, talvez na obra de Bernini, ou na de Rubens, na Flandres católica, com suas mitologias, alegorias e espaços de suntuosa luminosidade. O oposto do discreto realismo de um pintor holandês do século XVII, como Paul Porter, ou a silenciosa falta de artifícios que tem numa pintura de Vermeer, incrivelmente luminosa, mas perfeitamente realista. Disto você tem certeza absoluta que não são os grandes que herdarão a terra, mas os simples, ou pelo menos eu gosto de pensar assim. As altas figuras da ciência do século XVII eram homens de origem modesta. Galileu era filho de um músico. Newton era filho de um fazendeiro. E ambos estão ligados pelo fato de que Newton nasceu no mesmo ano em que Galileu morreu. Mas eles tinham mais em comum.
pois a união da genialidade matemática de Newton e a genialidade mecânica de Galileu criaram uma revolução científica. Essencialmente, as observações telescópicas e cálculos matemáticos de Galileu estenderam os limites do universo visível, de modo que ele conseguia justificar fenômenos celestes e terrestres em uma teoria sujeita às mesmas leis, as leis da mecânica. Newton, pode-se dizer, levou o trabalho de Galileu a uma conclusão lógica quando elaborou a lei da gravidade, a qual deu o nome a partir da gravitas romana, ou peso, uma lei que explica o movimento de todos os corpos, tanto na Terra como no céu. O Papa Alexandre escreveu seu epitáfio. A natureza e as leis da natureza estavam escondidas na noite, e Deus disse: que exista Newton, e tudo tornou-se luz. Essa era de grandes e sangrentas guerras religiosas foi também uma era de luz. Na arte, que nos fascinou com pintores como Rembrandt, Vermeer, até Georges de Latour, e também tivemos intuições, como o telescópio que Galileu desenvolveu, foi inventado na Holanda, assim como o microscópio. Vale a pena lembrar que a descoberta científica não dependia da religião. Copérnico, o astrônomo polonês que sugeriu que a Terra girava em seu eixo e também em volta do Sol, era o cônego de sua catedral. Kepler, o alemão que descobriu que a Terra e outros planetas giravam em torno do Sol em órbitas elípticas, era um luterano inconformista, que apesar disso, era um alto servidor do sagrado imperador romano, porque o imperador Rodolfo não ligava, contanto que fosse um bom mágico. Galileu, que se encrencou por apoiar a teoria de Copérnico de que os planetas giram em torno do Sol, foi por um bom tempo um membro de boa posição na igreja. E o problema de Galileu era muito sério, porque ele mostrou que o céu não era diferente da Terra. A Lua tinha furos, o Sol tinha manchas e assim por diante. Suas observações estremeceram o que era considerado uma diferença básica entre o céu e a Terra. Se os objetos celestiais não eram imutáveis e perfeitos, onde então estaria o reino de Deus? Dada a gravidade de sua transgressão, a mera prisão domiciliar na qual Galileu terminou sua vida trabalhando até o fim pareceria suave. Nem o racionalismo era um monopólio dos protestantes. Foi o Papa Gregório XIII que, em 1582, promulgou o novo calendário melhorado que ainda usamos e chamamos de calendário gregoriano. Descartes, o santo patrono do racionalismo do século XVII, era um católico também. Ele cunhou o famoso axioma: penso, logo existo. E achou mais econômico se conformar com a religião e pensar em outras coisas. Mas ele também achou mais conveniente passar sua vida na Holanda protestante. Portanto, havia uma diferença. Um grande admirador de Descartes foi Spinoza, que cresceu em Amsterdã, filho de refugiados judeus da Inquisição portuguesa. Spinoza foi excomungado pelas autoridades judias por ter opiniões hereges. Apesar de ganhar a vida moendo e polindo lentes para óculos, telescópios e microscópios, o que realmente interessava a Spinoza era a verdade. A verdade sobre a religião, da qual ele queria eliminar os milagres e profecias, e a verdade sobre o Estado, que dizia ter uma base natural e racional. Ambos eram parte do mesmo problema. Você tem que afastar o medo e o ódio, tem que trazer a razão de volta à Terra. Spinoza tinha 16 anos
quando a Guerra dos 30 Anos finalmente acabou. Como a árvore se julga pelos frutos, como disse Spinoza, do mesmo modo os homens e as instituições devem ser julgadas por suas ações. E deixar todos livres para pensarem por si mesmos e julgados por suas obras se eram bondosos ou não. O mesmo com a política. Ninguém deve viver de acordo com a vontade do outro. Ninguém tem o direito de forçar o outro a fazer o que não quer fazer. Toda pessoa é o protetor natural, nato de seus próprios direitos. Assim, a experiência da República Holandesa realmente contribuiu para a filosofia de Spinoza, que é um hino à tolerância, à liberdade de pensamento, à democracia. Tudo o que é subversivo. É um precursor das coisas que estavam por vir. E essa é a questão. Os protestantes não eram modelos de tolerância e os católicos não eram modelos de opressão. Mas o empreendimento material e intelectual era mais fácil e podia ser acionado com mais facilidade em países protestantes que em países católicos. E as criações mais avançadas e desafiadoras da mente humana iam aparecer primeiro na Holanda e depois na Inglaterra. Nações de dono de loja. No próximo episódio, a Era do Absolutismo. Estejam conosco. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.